Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos chegando para mais um vídeo no nosso canal Mário Filho Tricolor, né? Ontem não fizemos o nosso pós-jogo, né? Eu confesso que eu não havia assistido o jogo. Aí, como eu tive um compromisso, eu falei, eu vou esperar, não vou fazer um pós-jogo daquele jeito, né? Comentando, até porque eu não assisti de forma inteira. Depois fui assistir toda a repercussão, todos os melhores momentos, né? Escutar as versões que tiveram. O dia após essa vitória surpreendente do São Paulo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, né? Eu quis trazer a minha opinião sobre algumas coisas que aconteceram, mas sem ser aquele específico de pós-jogo, comentar ali na hora, porque aquela hora a gente acabou de assistir o jogo, já fica quente na cabeça, né? Mas o que eu vim trazer coisas diferentes, né? E comentar algumas coisas que aconteceram ali, coisas que a gente já sabe, prejudicado, né? Pela arbitragem, isso daí não tem como falar que não foi, né? E deixar um recadinho pro senhor Zubeldia aí, algumas coisas nós vamos deixar aqui nesse vídeo. Eu já peço o seu like, a sua inscrição e que você compartilhe esse vídeo com outros São Paulinos que vocês conhecem, né? Vamos iniciar, pessoal. Primeiro, o São Paulo ontem, né, claramente a gente já sabe, venceu com o time totalmente reserva, o Cruzeiro, né, lá no Mineirão. Agora a gente vê um negócio, né, gente? O São Paulo não consegue ganhar de jeito nenhum do Atlético Mineiro lá em Minas. Não consegue, é uma dificuldade tremenda. Eu não sei qual foi a última vez que o São Paulo conseguiu vencer lá, mas com certeza faz muito tempo. E o Cruzeiro já é completamente o oposto. O Cruzeiro a gente ganha lá. Tanto é que quando a gente estava conversando nos outros vídeos sobre o duelo contra o Atlético Mineiro, eu sempre frisava, o São Paulo não conseguia ganhar do Atlético Mineiro em Minas. Já o Cruzeiro, o São Paulo consegue vencer direto. O Cruzeiro é um grande de um freguês do São Paulo. É impressionante como o São Paulo se dá bem contra o Cruzeiro, consegue se impor, e contra o Atlético Mineiro não, lá em Minas. É uma coisa assim que é inexplicável. Não acho como explicar isso daí que acontece com o São Paulo. Para mim, eu acho que é um bloqueio mental, que já fica aquele negócio, a gente não vence e os caras não conseguem vencer, porque é uma coisa inexplicável, né? O São Paulo entrou ontem com um esquema de 3-4-3, né? O Zubeldia trouxe uma coisa muito diferente, né? E aí o São Paulo conseguiu essa vitória importantíssima, com o William Gomes jogando demais ontem, né? Pelos lances que a gente vê, ele jogou muito bem. O André Silva jogou bem, Marcos Antônio jogou bem, os zagueiros jogaram bem, né? Importante demais o Zubeldia pelo menos ver algumas possibilidades diferentes do que ele vinha vindo, né? Com aquele time titular, só que com um time lento. É um time lento, né, gente? E ontem o time foi muito rápido, com jogadores de velocidade, e o Zubeldia tem que ficar esperto com isso daí, né? Só eu vou falar a escalação novamente para vocês terem uma noção real de como foi, né? O 3-4-3 foi o Jandrei, tudo reserva, só para lembrar. Aí ficou Ferrarese centralizado, o Juan Tressoldi, que fez a estreia dele ontem, né, nessa vitória, o Sabino do outro lado, né? Zagueiro canhoto. Aí Igor Vinícius nessa ala direita, Marcos Antônio e Santiago Longo, que também fez a sua estreia, e o Michel Araújo na outra ala esquerda. Aí Eric numa ponta, William Gomes na outra e André Silva no meio. Olha que escalação diferente, lógico que foi totalmente reserva, mas uma escalação diferente, o esquema diferente. E isso possibilitou o São Paulo ter muitas chances, né? Muitas viradas de bola, muitos passes, né? Certeiro até, os reservas conseguiram fazer. Importantíssimo para o São Paulo isso daí, né? E depois entraram Alan Franco, Rodriguinho, que faz muito tempo que não jogava, o Luiz Gustavo, e estreou também o Jamal Lewis, né? Os três reforços, né, que não tinham estreado ainda, estrearam ontem. Muito importante, né? O Zubeldia vê que tem essa possibilidade, né? Ele que criou com essa escalação foi, mas é importante ele ver agora essas opções. E aí já entram os meus recados do Zubeldia. Zubeldia, você vai ser o principal
né, nessa mudança. Você é o principal ator nessa mudança do São Paulo para conseguir passar pelo Botafogo, né? E já é quarta-feira, já é o Botafogo pela Libertadores, lá no Rio, o primeiro jogo, e depois decide em casa. Então, Zubeldia, você é o principal ator disso daí. Você precisa manter o William Gomes como titular, e para isso provavelmente você vai ter que mudar o esquema, ou você coloca um 3-4-3 com os jogadores que são titulares, ou você vai ter que fazer outro esquema, só que deixando esse ponta. Esse menino precisa jogar, ele vai para cima, ele tenta a jogada, ele não fica com medo, ele chuta. Isso daí é importantíssimo, então você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Inclusive você pode colocar o Eric também, que jogou muito bem ontem, né? Já fez gol aí, né? Jogo em outros jogos, então você tem a possibilidade de fazer isso. A possível entrada do Eric pode ser uma coisa importante, porque o Eric é um cara rápido, que volta também para marcar, e ele é rápido, ele tem a virada para bater de canhota, e o Wellington Rato hoje é muito lento. Ele é bom na bola parada? É, mas ele é muito lento, então isso prejudica o São Paulo, né? E também a questão dos zagueiros. A gente tem quatro zagueiros que hoje estão muito bem, né? Tem o Arboleda e o Alan Franco. Na verdade são 5 zagueiros, Arboleda e Alan Franco, que são os titulares normais hoje, né? Só que a gente tem o Ferrarese, o Sabino que está jogando bem e esse Juan que entrou bem. Então a gente tem 5 zagueiros hoje que assim são bons e de um nível parecido. Acho que o Alan Franco se destaca um pouco mais e o Arboleda, mas olha aí, se precisar jogar amanhã, porque a gente sabe que a gente, amanhã não, na quarta, a gente sabe que a gente vai encontrar um time muito difícil, muito rápido, né? E a gente não pode ficar jogando devagarzinho, né? E pode ser até uma possibilidade de jogar com 3 zagueiros, quem sabe? Pode ser o Alan Franco, o Arboleda e o Juan, ou o Sabino do outro lado, ou Ferrarese. Então tem várias opções aí, o Zubeldia, que ele tem que encontrar esse melhor caminho para o São Paulo, né? Agora, a principal coisa é colocar o William Gomes de titular. O que tem que fazer? Tira o Luciano. Eu já estou falando aqui. Tira o Luciano, Zubeldia. Tira o Luciano. Coloca o Lucas no meio, coloca o William numa ponta, Caleri, e aí aqui você vai ver se você vai colocar ou o Eric ou o Wellington Rato, e acabou. Tem que colocar o William Gomes numa ponta, para ele vir para cima, para ele atacar e para ele tentar fazer gol e surpreender o Botafogo. Porque se a gente for naquele negócio que a gente já sabe, o Luciano no meio. Olha, eu falo uma coisa aqui, gente, ó, pode anotar o que eu tô falando. Se o São Paulo entrar com o Luciano no meio, um jogo ou os 2 jogos, o São Paulo está eliminado da Copa Libertadores. Porque esse esquema a gente já está falando há muito tempo. Isso não resolve, isso não é bom e ele não vai dar certo, esse esquema com o Luciano no meio. Então isso daí vai ser na conta do Zubeldia. Então ele tem tudo para poder mudar esse time, para melhorar esse time. E só vai depender dele exclusivamente fazer essa mudança para que o São Paulo não seja frágil, mas também consiga atacar, né? Não seja frágil na marcação e que também consiga atacar o time do Botafogo, porque é um time forte fisicamente, um time veloz, e o São Paulo não pode ficar com esse toquinho, com esse marasmo todo, né? Agora algumas coisas, pessoal, eu vou falar. Esse aí já é um recado para o Zubeldia, tá? Você é o principal ator e você vai ser o culpado de uma eliminação que não seja na luta, na garra e indo com o melhor que tem, na melhor condição que se tem, que é ou rever o esquema ou colocar o jogador que melhor está jogando, porque o Luciano não está jogando absolutamente nada, né? Vou falar para vocês agora, eu vou colocar uma imagem para vocês e que eu tirei lá do perfil do Instagram, se eu não me engano é spfc.net. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, eu vou colocar para vocês e vou falando. Olha aí, pessoal. Olha essa imagem. E é a mais pura verdade o que está escrito aí. Contra o São Paulo a regra é clara. Na dúvida é impedimento. Como que uma instituição, gente, uma instituição bilionária do jeito que é a CBF, ela não consegue comprar equipamentos para cobrir todo o estádio? Você acha que não tinha que ter uma imagem melhor do lance do que essa imagem aí?
de tão longe. Mas mesmo assim, se vocês for verem, olha só essa linha. Essa linha ela está em diagonal. Ela está toda torta para poder parecer que o jogador de São Paulo está na frente do zagueiro. Na verdade, ele nem na mesma linha tá. Se você perceber o centro do campo, o círculo central, o jogador do São Paulo está mais para trás do que o zagueiro do Cruzeiro. Mas não. O que eles fazem? Eles fazem uma linha toda torta para falar que não estava. Que ele não estava em condições, que ele estava em impedimento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. De novo, o São Paulo está sendo prejudicado e a gente não pode ficar quieto. A torcida não pode ficar quieta e também a diretoria não pode ficar quieta, porque senão a gente vai continuar sendo sempre prejudicado, assim como naquele jogo contra o Fluminense, em que tenho certeza que ele vai negar, que o STJD vai negar. Mas olha aí, é claríssima, a imagem é clara. O São Paulo foi prejudicado. E mesmo que se tivesse toda a dúvida do mundo, né, estaria na mesma linha, mas não, eles na mesma linha é impedimento contra o São Paulo. É brincadeira, pessoal, isso é uma vergonha e não dá para deixar do jeito que está. Outra coisa, pessoal, olha essa outra situação que aconteceu no jogo de ontem, pessoal. A não expulsão do jogador do Cruzeiro. Olha essa imagem. Olha esse outro lance, pessoal. Olha esse lance. O cara do Cruzeiro foi com a sola no joelho do William Gomes. Quase que quebra a perna do menino e acaba com a carreira do menino. E o que aconteceu? Foi expulso? Claro que não foi expulso. Cadê o VAR? Onde que o VAR estava nesse momento? Não marcaram, né? Ele tomou o cartão, mas ele não tomou o cartão vermelho. Cadê o VAR para chamar e falar não? Olha lá, ele entrou com a sola no joelho, com a perna toda levantada, quase quebra a perna. A sorte é que ele não estava com a perna pregada no chão, senão tinha quebrado o joelho dele. E quantas vezes a gente já viu jogadores do São Paulo sendo expulsos por lances similares? Eu lembro, o Arboleda já foi expulso por ele ter pegado assim na canela do adversário. E agora contra o São Paulo não é nada. Não é expulso, o VAR não chama. Se isso aqui não é prejudicar, é o quê? Mais um lance em que o São Paulo é totalmente prejudicado e fica por isso mesmo. A gente precisa gritar e reclamar, porque não dá para o São Paulo ser prejudicado desse tanto por essa arbitragem nojenta e que só quer prejudicar o São Paulo. Então é isso, pessoal. Vocês viram essas duas situações aqui, né? Outra coisa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui desse pênalti que não foi marcado para o São Paulo e certeza que seria marcado se fosse contra o São Paulo. Vai mandar o VAR vai chamar e vai dar pênalti. Eu acho que foi. Dá um F5 aí para não perder tanto delay aí. Já. Eu fiquei com a impressão que foi pênalti. O juiz não autorizou ainda o reinício do lateral. O VAR está analisando as imagens. O jogo está parado. A impressão, na hora que tocou, o jogador do Cruzeiro estava com o braço um pouco aberto. Se usar os critérios dos últimos pênaltis marcados a favor do Cruzeiro aqui no Mineirão, o árbitro vai dar pênalti. Só que a gente sabe que a arbitragem brasileira não tem um critério próprio. Cada árbitro tem seu critério. Ô cara, mas o Marlon tava nesse movimento aqui, ó. Tava. Olha lá, ele tava tirando, ele tava recolhendo o braço, ó. Ó. Ele Pegou. Mas foi pênalti, velho. Foi pênalti. O movimento do Marlon é de recolher o braço. Mandou seguir. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já vi no próprio brasileiro vários pênaltis sendo marcados. Mas, assim, ele tava, o De Leon e Patrick, ele tava fazendo esse movimento aqui, ó. Ele tava recolhendo o braço na hora que a bola bateu no braço dele. Olha isso, gente. Os próprios torcedores, narrador ali da mídia esportiva ali, mídia alternativa aí,
deles, olha eles falando que foi pênalti. E vocês têm certeza, se fosse no Morumbi, um lance desse pro Cruzeiro ou para outros adversários, vocês têm alguma dúvida de que o VAR marcaria esse pênalti pro outro time contra o São Paulo? Não há dúvidas que eles marcariam sim. E pro São Paulo não marcou, pro São Paulo o cara não foi expulso, pro São Paulo teve um gol claramente que não estava impedido e aí marcaram impedimento. 3 situações no mesmo jogo em que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Isso daqui não existe. De novo, o Casares tem que ir lá, saiu a notícia hoje que ele foi lá reclamar, mas ele tem que continuar reclamando, tem que reclamar e muito. Porque aqui, ó, no mesmo jogo, fora de casa, o São Paulo ainda conseguiu vencer, mas são três situações claríssimas em que o São Paulo foi prejudicado, gente. Isso não tem condições. É quase todos os jogos o São Paulo sendo prejudicado. Não dá mais para ser assim, gente. Não tem condições, não dá para ser assim, né? Mais uma coisa, o São Paulo pediu anulação, né? Vocês sabem, mas eu tenho certeza que o STJD vai falar que o São Paulo perdeu. Já até saiu algumas notícias aí dizendo que já não vão aceitar, mas assim, não está marcado ainda o julgamento. Inclusive, o árbitro, esse Paulo César Zanovelli, ladrão da Silva, né? Paulo César Zanovelli, ele foi denunciado também e ele pode tomar um gancho aí grande e multa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só que aí o cara vai ser punido e simplesmente vai ficar como se nada tivesse acontecido, porque ele foi punido, mas o São Paulo foi prejudicado e ficou por isso mesmo. Que negócio é esse? A partida tinha que ser anulada, é um erro de direito e não interessa. Não pode ser considerado as 48 horas que ele tem para reclamar, porque eles só soltaram o áudio do VAR 5 dias depois. E, ou seja, esses 5 dias para mim é falcatrua, porque eles não poderiam ter feito isso. Eles tinham que ser liberado, esse áudio tinha que ser liberado no mesmo dia ou no dia seguinte. Se eles não soltaram isso daí é porque eles estavam escondendo as coisas, eles estavam agindo de má fé. Mas vai ficar por isso mesmo e o São Paulo vai ficar prejudicado, o árbitro vai levar dele lá, mas daqui a pouco ele já está apitando e o São Paulo está prejudicado. Né, gente? É assim mesmo que acontece. Tá certo, pessoal? Essas são algumas das notícias, a minha opinião sobre o dia após a vitória espetacular do time reserva do São Paulo. Né? E agora a gente vai aguardar, o São Paulo já está na preparação para enfrentar o Botafogo lá no Rio e vai ser um jogo tremendamente difícil e a gente precisa que os jogadores dê a alma e que o Zubeldia reveja esses conceitos dele. Zubeldia, você precisa rever e colocar a melhor situação, a melhor formação, os melhores jogadores para enfrentar o Botafogo pela Libertadores. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Valeu, até mais.